Olá, queridos irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Bíblia. Que bom estar com os irmãos. Nós estamos lendo o livro de Provérbios nesse projeto maravilhoso, Caminhando com os Apóstolos. E o nosso objetivo é estarmos extraindo da palavra de Deus lições para as nossas vidas e não apenas extraindo, mas também colocando em prática, ok? Todo conhecimento adquirido deve ser colocado em prática. E hoje nós iremos analisar alguns tópicos, alguns itens no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Ontem o pastor Jackson, de forma brilhante, maravilhosa, nos expôs o capítulo 4. E eu creio que todos nós crescemos ainda mais no conhecimento, na graça, através das explicações do pastor Jackson. E hoje nós iremos entrar, queridos, num capítulo muito importante, que é o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo muito importante, é um capítulo muito sério e que nós precisamos ler, nós precisamos analisar e nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do capítulo 5. Mas, para entendermos o capítulo 5, nós precisamos retornar em alguns versículos, nos versículos finais do capítulo 4, para entendermos o capítulo 5, porque senão nós iremos ficar um pouco perdidos ali no capítulo 5. Então eu quero pedir autorização ao pastor Jackson, que eu creio que ele irá me autorizar a utilizar os últimos versículos do capítulo 4 para dar a introdução para o capítulo 5, para que venhamos a entender o capítulo 5. Então pegue aí a sua Bíblia e lá no finalzinho do capítulo 4, e eu já quero destacar o primeiro item da nossa conversa. O primeiro item da nossa conversa é o senso de coletividade. E aí eu vou usar, para dar base a esse primeiro item, o capítulo 4, verso 32, verso 34 e verso 35, para que possamos entender melhor o que aconteceu no capítulo 5. Vamos lá? Capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que era vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, a igreja do primeiro século estava vivendo essa atmosfera da coletividade, né? Como dizem os versículos, ninguém vivia um individualismo, mas pensava na necessidade do seu próximo. Essa é a atmosfera que estava na igreja do primeiro século. E isso é muito importante e nos traz a memória essa vontade de estarmos juntos, vendo a necessidade dos nossos irmãos neste tempo e, na medida do possível, também estarmos ajudando os nossos irmãos nas suas necessidades. Os irmãos que são membros
da nossa igreja PIB em Porto do Carmo e várias outras igrejas e denominações sérias se preocupam muito com essa parte social, a parte de estar acompanhando a membresia nas suas necessidades, e não apenas os membros da igreja, mas os vizinhos, os amigos, os parentes, né? Esse senso de coletividade, de amizade, de amor mútuo, né? De estarmos juntos, auxiliando uns aos outros nas nossas necessidades. Isso é muito bom para que venhamos aplicar no dia de hoje. Mas nós vamos ver que alguns ou duas pessoas, né, Ananias e Safira, não entenderam muito bem esse senso de coletividade. E aí o segundo item que eu quero conversar com os irmãos é a respeito da inveja e da disputa. E aí, ainda no capítulo 4, do verso 36 até o verso 37, eu leio assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade e vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. José ou Barnabé teve uma atitude nobre. Provavelmente ele tinha outras posses, outros patrimônios. Ele sentiu no coração, de forma voluntária, vender aquele patrimônio e entregar aos pés dos apóstolos. Ou talvez ele só tinha aquele patrimônio, mas ele sentiu no coração de vender, né, aquele patrimônio e entregar aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade da comunidade daquela época, daqueles irmãos naquela época. E essa atitude de Barnabé, de José, conforme você queira chamá-lo, gerou no coração de um casal que nós conhecemos muito bem e que vocês leram, no coração de Ananias e Safira, uma inveja, um desejo de estar no mesmo patamar de Barnabé. E aí nós vamos ler no capítulo 5, verso 1 e 2, e aí nós vamos para o terceiro item que eu quero conversar com os irmãos, a disputa por ibope e privilégios. Capítulo 5, verso 1 e verso 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. É interessante nós analisarmos esta atitude de Ananias e Safira, porque eles não eram obrigados a fazer o que eles fizeram. Eles não eram obrigados a vender a propriedade deles, mas eles venderam por inveja, por disputa, querendo se igualar a José, a Barnabé. E aí eles cometeram um pecado severo diante de Deus. Primeiro, porque o coração deles estavam nas questões materiais e não espirituais. Estava na inveja, estava na disputa, estava no privilégio. E segundo, é que, diferentemente de Barnabé, que vendeu a sua propriedade de forma voluntária, não mentiu e entregou tudo, Ananias e Safira reteve parte do valor da propriedade e entregou aos pés dos apóstolos como se fosse o valor total,
da venda daquele patrimônio. E aí, olha só que coisa terrível. E aí eu quero conversar com vocês sobre o quarto item. Verso 5, capítulo 5, verso 3. Olha aí. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse? Olha a expressão que Pedro utiliza. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E é interessante a revelação que Deus deu ao apóstolo Pedro. E é interessante também analisar a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos estavam ali representando a autoridade de Deus, a autoridade do Espírito Santo. E Ananias e Safira entraram de nariz em pé, pensando que poderiam enganar a Deus, ao Espírito Santo. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o problema da mentira. Mentir para o pastor é uma coisa, mentir para a igreja é outra coisa. Agora, mentir para Deus, para o Espírito Santo, é algo muito sério. É algo muito sério. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para o nosso quinto item. Nosso quinto item fala sobre a punição severa. Punição severa para dar exemplo. Verso 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ananias morreu na hora, após a declaração do apóstolo Paulo. Olha, Ananias, você mentiu, não foi para mim, não foi para a comunidade, mas foi para o Espírito Santo, foi para Deus. Então a sua punição é a morte. Ele caiu morto. E olha, veja, analisa. Nós não estamos lendo o Velho Testamento, nós estamos lendo o Novo Testamento. Porque alguns ficam dizendo por aí, não, nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça é algo diferenciado e tudo mais. Ananias e Safira receberam punição no Novo Testamento. A sexta coisa que eu quero conversar com vocês, o sexto item que eu quero conversar com vocês, está na harmonia para o mal. Verso 7 e verso 9. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar, presta atenção, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Verso 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Ananias e Safira entraram num acordo para o mal. E é interessante que o apóstolo Pedro,
conversando com Safira, deu oportunidade a ela de consertar todo aquele imbróglio, aquele acordo maligno. Se ela tivesse consertado, não, Pedro. Na verdade, nós retemos parte do valor e depositamos para a igreja, para a comunidade, apenas parte, não foi tudo. Com certeza, Safira não teria tido o mesmo destino de Ananias. Mas como ela ratificou, como ela confirmou a mentira, então sobre ela também veio a mesma punição. A harmonia para o mal. Cuidado com isso. Sétimo item que eu quero compartilhar com os irmãos para esse vídeo não ficar muito grande é sobre o aprendizado. Todos os acontecimentos têm lições a ensinar. Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas Deus foi muito cruel com Ananias e Safira. Por causa de uma mentirinha, por causa de um valor, matar Ananias e Safira. Nós precisamos entender que a igreja estava nascendo. Duas coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A igreja precisava entender a autoridade dos apóstolos, que os apóstolos estavam ali cumprindo ordens de Deus. A figura dos apóstolos precisavam ter respeito na comunidade. E a comunidade precisava ser zelosa pelo nome de Deus, por aquilo que Deus estava exigindo do seu povo. Então, por isso, Deus foi severo com eles para dar exemplo à comunidade e para validar ainda mais a autoridade dos apóstolos. Pastor, mas hoje isso não acontece, né? Hoje muitas pessoas que não querem dar dízimo, não querem dar oferta, não querem participar da vida financeira da igreja. Isso não existe, né, pastor? Olha, eu ainda não vi ninguém morrer por não dar dízimo e por não dar oferta. Mas eu já vi muitas pessoas, não vi morrer fisicamente, mas já vi muitas pessoas morrerem espiritualmente. Já vi muitas pessoas deixarem de receber bênçãos de Deus por estar retendo aquilo que é de Deus. Muitas pessoas ficam assim, não vou dar meu dízimo, não vou dar minha oferta, porque eu ganho pouco, quando eu ganhar muito eu vou dar. Mentira de Satanás, porque se você não consegue ser fiel no pouco, no muito você não vai ser. Outra coisa, muitas pessoas falam assim, eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta, porque eu não sei o que se faz com o meu dinheiro. É mentira. Principalmente no nosso meio batista, que a nossa forma de governo é congregacional e democrático, e nós temos as nossas assembleias e os nossos tesoureiros vai lá e dá o relatório de tudo o que se entra e para onde vai o dinheiro. Outros falam assim, eu não vou dar meu dízimo, não vou dar minha oferta, porque eu preciso comprar remédio. Realmente, você vai precisar de comprar muito remédio, porque no momento em que você está sonegando aquilo que é de Deus, a enfermidade bate na sua porta. O seu carro, muitas das vezes, consome o seu dinheiro. E as adversidades da vida vêm sobre você. Então, preste muita atenção no que você está fazendo. Talvez você está agindo como Ananias e como Safira, mas a morte física ainda não chegou no seu corpo, mas a morte espiritual já está aí batendo nas suas portas. Não estou dizendo isso para te amedrontar, mas estou dizendo isso para te alertar. Com Deus não se brinca, com o Espírito Santo não se brinca.
Então o que é de Deus é de Deus. E o que é seu é seu. Simplesmente seja fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel com você. E aí nós vamos ver o 8º item que eu quero conversar com vocês, é sobre a maturidade dos apóstolos. Conforme a igreja foi crescendo, os apóstolos também foram assimilando aquilo que Deus queria fazer na vida deles, a maturidade foi crescendo. Olha o verso 12, do verso 12 até o verso 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, dos quais todos eram curados. Os apóstolos estavam crescendo, estavam amadurecendo, e os sinais de Deus estavam se manifestando na vida dos apóstolos. Esse capítulo 9 é um capítulo muito grande, e eu estou apenas destacando algumas coisas que eu não poderia deixar de destacar. E a nona coisa, o nono item que eu quero destacar com vocês é a salvação, o livramento dos apóstolos. Mediante a devoção dos apóstolos, Deus abençoou os seus apóstolos. Verso 18 até o verso 21. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Deus livrou os seus apóstolos da perseguição religiosa. E é isso que nós, povo de Deus, hoje devemos crer, devemos pregar, devemos ensinar, crendo na salvação, crendo no livramento de Deus. Deus está guardando a sua igreja, Deus está guardando o seu povo. E aí eu vou para o 10º item, que fala sobre a ousadia e a coragem dos apóstolos. Este capítulo 5 é um capítulo maravilhoso, que vem trazer lições maravilhosas para as nossas vidas. Verso 26 até o verso 29. Olha o que diz: Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Preste atenção no verso 29. Preste atenção no verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou repetir. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Isso não significa que nós não devemos obedecer às leis dos homens. Devemos sim obedecer às leis dos homens. Mas se as leis dos homens afrontarem as leis de Deus, nós, como servos do Senhor, devemos primeiramente obedecer às leis de Deus. Que 11º item que eu quero compartilhar com os irmãos é o surgimento do grande mestre, ou seja, de Gamaliel. Nesse texto aqui surge Gamaliel, que foi o tutor, que foi o rabino que instruiu Paulo. E ele fala uma coisa muito importante, do verso 34 até o verso 39, acompanhe comigo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, e reduziram a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou-se muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-o, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Que palavra maravilhosa de Gamaliel! Ele entendeu que se aquela obra estava sendo levantada por Deus, ninguém poderia resistir. E prova disso é que a igreja do Senhor ainda permanece, porque os apóstolos estavam ungidos, capacitados por Deus, e estavam fazendo tudo sob a direção de Deus. E é por isso que hoje, nesse tempo, nós estamos pregando o Evangelho, porque a obra que foi iniciada lá no primeiro século, obra de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como eu sempre faço, eu quero resumir. Como eu falei, esse capítulo 5 é um capítulo maravilhoso, mas eu quero resumir aí, quero destacar, Eu não quero resumir, eu quero destacar duas coisinhas importantes. Primeiro, dízimos e ofertas não é do pastor, não é da liderança da igreja, não é da comunidade, dízimo e oferta é do Senhor. Você não tem motivo para não participar da vida financeira da igreja. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema, dízimo e oferta é culto, é do Senhor. Não minta para o Senhor, para que não venha punição sobre você. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, seja sincero, sincera com o Senhor. A segunda coisa, a palavra do Senhor se cumpre, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a obra é de Deus. Essa obra não é de homem.
não foram dos apóstolos, não está sendo dos pastores neste tempo, mas a obra é de Deus, e sendo de Deus, ela vai avançando, vai prevalecendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, continue firme nesta caminhada de estudar a palavra do Senhor. Vamos caminhar com os apóstolos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã, capítulo 6, com o pastor Jackson. Eu tenho certeza que Deus colocou algo maravilhoso no coração do pastor Jackson para compartilhar conosco. Continue firme, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau.